Olá, queridos, graças e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Humberto. Que bom que você está conosco nessa noite, que bom que você está tirando esse tempo para poder ouvir a palavra do Senhor, ser ministrado por essa palavra. Fica conosco nessa live. Compartilhe desse vídeo, busque embaixo aí do seu telefone tem uma setazinha bem pequenininha, que ali você compartilha com pessoas e vai ser benção, tá? Que bom que você está aqui nessa noite. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que Deus tem colocado no meu coração, mas eu queria orar com você nessa hora, amém? Você que está conosco aí na live, você que está acompanhando aí a nossa transmissão, vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós te damos graça, Pai, por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, reunidos, mesmo que de forma online, Senhor, virtual, com teus filhos e filhas, ó Pai, e que a tua graça, Pai, seja sobre nós nessa noite, que a tua palavra seja uma palavra libertadora, uma palavra, Senhor, que venha nos encorajar, Senhor, a ser pessoas melhores a cada dia, Senhor. Nesse tempo, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, um destino, nós te pedimos, ó Pai, um coração, nós te pedimos, Senhor, uma vida transformada mediante, ó Pai, o teu querer e a tua vontade. Seja conosco, oramos a ti agradecido em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós, nessa noite, nós estamos num cenário diferente, né? Nós saímos ali de dentro da igreja, nós nos colocamos aqui no gabinete pastoral para que nós pudéssemos conversar com você de uma forma mais direta, mais objetiva. E nessa noite eu quero começar essa live trazendo uma afirmação, uma frase muito interessante para nós nesses dias, de um evangelista, né? Ele faleceu em dezembro do ano passado. O nome dele é Ryan Broken. E ele diz assim: o evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregar, né? Então, assim, é uma realidade para nós nesse dia. O evangelho é eterno, mas nós estamos percebendo agora, né, nesses dias que estamos vivendo, que nós não temos a eternidade para poder pregar. E eu e você também, nós não temos a eternidade para que nós possamos não nos acertar, não nos direcionar ao caminho que o Senhor tem nos colocado. Então eu quero que nessa noite falar sobre 3 coisas com você muito importantes. Tá? Você que está aí, você pode interagir, você pode mandar o teu questionamento. Tem uma equipe atrás das câmeras aqui nos auxiliando, né? E as 3 ações que eu quero conversar com você nessa noite a primeira é falar sobre um destino, né? Você já parou para analisar qual destino nós estamos sendo direcionados nesse tempo? Segundo, falar sobre um coração, né? Um coração aquebrantado, um coração voltado para a palavra, para aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. E também falar sobre uma vida transformada. Um destino, um coração e uma vida transformada. Esse é o nosso, se fôssemos dar um tema para esse bate-papo dessa noite, seria esse o direcionamento que Deus me deu. Falar sobre um destino, falar sobre um coração e falar sobre uma vida transformada em Cristo Jesus. Então que nessa noite nós possamos tirar, né, ganhar esse tempo. Nós não estamos perdendo tempo quando nós sentamos com a nossa família ao redor de uma mesa, né, ou num sofá para ouvirmos, para sermos ministrados por uma palavra. Então nessa noite, querido, entenda isso em nome de Jesus. Você tem um destino que o Senhor está direcionando para a tua vida. O Senhor, ele tem algo específico para você, assim como tem para mim, assim como tem para cada um de nós que estamos vivendo esse tempo. Nós temos sentido uma transformação. Pessoas têm me ligado e falando assim: pastor, eu tenho sentido, pastor, que tem algo diferente. E realmente nós estamos vivendo algo diferente nesse tempo. Os nossos corações estão se convergindo, estão se convertendo, né? Não só a nossa mente, mas os nossos corações também estão se convergindo, se convertendo nesse tempo. Para quê, pastor? Para viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Possa ser que até hoje você não tenha experimentado, né, a boa, perfeita e agradável vontade dele para a tua vida. Você tem desfrutado, às vezes você tem só degustado de algumas ações ou de alguns momentos desse plano perfeito de Deus para nós. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho com você, meu irmão que nos assiste, você que está conosco aí. Obrigado você que faz parte aqui da nossa igreja, que nos acompanha. Compartilhe essa live com seus amigos. Esse é o momento de nós sermos igreja, né, a partir da nossa casa.
A nossa casa está sendo um local onde o Senhor tem começado a tratar. Quantas famílias estão sendo restauradas, querido, por esse tempo? Eu não aceito a palavra que dizem assim, não, muitas famílias estão se divorciando. Esposo e esposa não estão tendo esse entendimento, esse tempo de ficar de quarentena. Eu digo para vocês o seguinte, eu olho com outro olhar. O Senhor está remindo o tempo. O tempo dos casais que não tinham tempo de dialogar, muitas brigas aconteciam por falta de diálogo. Agora o Senhor está dando a oportunidade de você, meu irmão, minha irmã, conversar com teu esposo, com a tua esposa, com teu filho, ter um relacionamento que você não tinha. Então nessa noite, um destino, um coração e uma vida transformada é o que nós vamos falar em nome de Jesus. Amém? Eu separei 2 textos aqui para nós podermos conversar nessa noite. Eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia conosco, né? Primeiro texto que nós vamos ler e vai nos nortear um pouco sobre o que nós vamos falar a princípio, está no livro de Lucas, capítulo 24, no momento em que Jesus ali então encontra com os caminhantes de Emaús, né? Em um determinado momento, no capítulo 24, a partir do versículo 28, somente o 28 e 29, o 48 e 49, Lucas capítulo 24, versos 48 e 49, nos traz uma revelação para essa noite. Nos traz um direcionamento de Deus para nós nessa noite. Então, o texto diz assim, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 28 e 29. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fiquei, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Amém? Olha que texto tremendo. Ele começa dizendo que e dessas coisas vocês serão testemunhas. E nós estamos sendo testemunhas, querido, de muitas coisas nesse tempo. Nós estamos sendo testemunhas de muitas coisas que Deus tem feito, muitas coisas que as pessoas às vezes não tinham tanta credibilidade a dar, mas agora elas têm dado credibilidade, elas têm dado uma importância maior. Entenda isso nessa noite. Porém, quando ele dá esse direcionamento para aqueles caminhantes que estão indo para o local errado, o local direcionado de forma errada, qual ele tinha dito para eles, olha, convém que vocês vá para Jerusalém. E o texto que nós conhecemos, no capítulo 24, ele vai tratar a respeito desses caminhantes de Emaús. São 2 pessoas, discípulos de Jesus, que estavam indo para o caminho errado. Querido, quantas pessoas estavam indo para o caminho errado, o Senhor está dando uma chance dela rever os conceitos, voltar para os caminhos, ser testemunha do Senhor. Então entenda isso nessa noite. Quando ele fala para eles que eles iriam ser testemunha, ele diz assim no versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Depois de direcionar eles para que eles possam entender a grandeza que Deus queria fazer através da vida dele, em obediência, voltando para os caminhos, voltando para o local aonde o Senhor estava o direcionando, ele diz, olha, porém ficai lá, porque sobre vós virá o Espírito Santo, virá poder. Assim como existe essa promessa, e ele diz, porém, ficai na cidade de Jerusalém. Entenda isso, querido, ali o Senhor estava trabalhando o destino. Ali o Senhor estava trabalhando o destino no coração de 2 pessoas que estavam se desviando das promessas que Deus tinha para a vida dele. Entenda isso nessa noite. E acima de tudo, eu quero afirmar para você nessa noite, querido, que o evangelho que nós pregamos não é o evangelho de fraqueza, de timidez, não. O evangelho que nós estamos pregando, que nós estamos vivendo nesse tempo, é um evangelho diferente do evangelho de fraqueza e de timidez. Nós precisamos entender, assim como esses 2 caminhantes, que há momento, querido, que nós precisamos acertar o nosso destino. Direcionado por Deus, nós precisamos obedecer. Qual é o direcionamento de Deus para esses 2 jovens? Olha, porém, interessante que vocês vão e ficam em Jerusalém. E aí eu quero afirmar para vocês, nós não temos pregado o evangelho de fraqueza e de timidez, mas sim, nós temos pregado um evangelho de força e de poder. Entenda isso nessa noite, querido. Permanecei, pois, em Jerusalém. Né? A palavra permanecer, querido, vem de um verbo muito forte que nos leva a uma conotação de edificar algo no local, de não olharmos para a direita, para a esquerda, mas sim de permanecer. Permaneça firme, querido. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça no caminho que Ele tem te direcionado. Não seja uma pessoa fraca, não seja uma pessoa tímida. Seja uma pessoa forte, seja uma pessoa poderosa.
Que tipo de pessoa nós estamos buscando nesse tempo ser? Que tipo de mensagem nós temos ouvido? Que tipo de discernimento nós temos buscado em Cristo Jesus? Entenda isso nessa noite. O Senhor ele tem algo muito, muito forte ministrado ao meu coração, querido, que o que Ele tem derramado sobre nós, assim como Ele derramou sobre aqueles discípulos que estavam em Jerusalém, Ele tem derramado poder e força. Não pensa, querido, que o Senhor tem nos enfraquecido, não. Aqueles que têm entendido o propósito de Deus nesse tempo, Ele tem vivido um tempo de força, um tempo de poder. Um tempo onde o Senhor tem direcionado de forma muito objetiva e específica aquilo que está por vir, querido. Aquilo que Ele já nos mostrou. Então não é para andar em fraqueza, não é para andar em medo, não é para ser temeroso. Nós precisamos entender o destino que Deus tem para nós. E falar, querido, sobre destino é falar também sobre o coração. Né? A palavra de Deus nos diz que muitas vezes, querido, o coração do homem é enganoso, mas o coração de Deus ele é reto, ele é temente. O coração de Deus ele é específico. Então, querido, quem tem um destino, quem anda em um destino, quem vive um destino próprio, direcionado por Deus, tem o seu coração transformado através desse destino. Então, nós temos visto hoje, querido, muitas pessoas ainda andando por vista e não pela fé. Nós temos visto pessoas hoje olhando para o caos e se apavorando. Entenda isso, querido, isso não é destino. O destino nosso é permanecer firme até o fim. Amém? Você que está nos acompanhando, entenda isso, querido. Esse tempo é um tempo de nós permanecermos firmes na presença dEle. Permanecermos convictos que a palavra dEle irá se cumprir. Permanecermos firmes com o poder e força que Ele tem nos dado. Então, em cima disso, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 1. Desculpa. Atos, capítulo 1. E eu quero ler alguns versículos que também falam a respeito desse direcionamento. Entenda isso. Os caminhantes de Emaús, então, eles escutam o direcionamento do Senhor Jesus para ele. Eles, então, naquele momento ali, convergiram o coração, direcionaram, teve um destino alinhado ao coração de Deus, à vontade de Deus. Quando o texto ele começa a se transcorrer, depois do capítulo, do versículo 48, 49, ele fala assim, olha, mas não ardia em teu coração que ele estava conosco? Ali caem as escamas dos olhos, tampões dos ouvidos, eles reconhecem quem estava com ele, querido, durante toda aquela trajetória de destino errado, era o Senhor. O Senhor foi lá para resgatar eles para um destino certo. Então o coração deles convergiu. E agora, em Atos, Lucas vai relatar que existia ali um grupo separado, um grupo em obediência. Aí o capítulo 1 de Atos, versículo de número 6. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Atos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8, que diz assim. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Entenda isso, querido. Agora nós temos ali um grupo de discípulos, né, de pessoas reunidas em Jerusalém, e o primeiro questionamento que é feito é esse, né? Aqueles, pois, que se haviam se reunido perguntaram, dizendo, restaurarás tu nesse tempo a Israel? Possa ser que nós hoje estamos reunidos, você aí na tua casa, eu aqui na igreja, junto com alguns irmãos, outros irmãos que nos assistem nessa noite perguntando, restaurará o Senhor a nação nesse tempo? Restaurará o Senhor a sorte de Sião? Restaurará o Senhor as promessas que nós temos? Restaurará o Senhor esse tempo de calamidade que nós estamos vivendo? Aí, querido, nós precisamos nos ater no versículo 7, que certamente, querido, é uma resposta, não só para os discípulos daquela época, para que o destino fosse direcionado, para que o coração estivesse alinhado, mas principalmente que a vida fosse transformada. Entenda isso, querido, agora aqui começa a igreja primitiva. Aqui agora, aqueles que viram o Senhor fazer grandes coisas, grandes milagres, agora eles estão começando a entrar num ciclo onde iria mudar. Possa ser, querido, que nesse tempo nós estamos entrando num ciclo de mudança. Mudança na minha vida, mudança na tua vida, mudança na igreja do Senhor. Entenda isso. Até então os discípulos caminhavam com o Senhor Jesus e viam Ele fazendo milagre. Agora, queridos, eles estão ali reunidos porque existe uma promessa, existe um destino.
Agora o coração deles tem que estar alinhado ao coração do Senhor, para que eles possam discernir através da voz, através da sua fé e principalmente ter uma vida transformada. A transformação da vida dos discípulos começa no momento em que é derramado sobre ele o Espírito Santo do Senhor. Entenda isso, querido, a partir de agora ele não tem mais Jesus propriamente com ele para que os milagres possam acontecer. Agora o Espírito Santo está com ele, né? E nós entendemos, porque o Espírito foi nos dado para que obras maiores nós pudéssemos fazer. Colocar as mãos dos enfermos, expulsar demônios. Então, querido, possa ser que nós estamos entrando num questionamento, ou feito um questionamento nesses dias semelhante ao que os discípulos fizeram quando eles estavam reunidos. Vai ser agora que vai se restaurar a sorte de Israel? O reino de Israel vai ser restaurado? Olha a resposta no versículo 7. E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Entenda isso, querido, nessa noite. Não vos compete, não me compete, querido, saber o tempo que o Senhor tem determinado para cessar tudo isso que nós estamos vivendo. Porém, entenda isso nessa noite, nós precisamos permanecer. Nós precisamos entender o destino dele e nos fixar aos pés da cruz e falar: Senhor, aqui eu estou contigo, daqui eu não saio, daqui eu não volto, daqui eu não retrocedo. Se eu cheguei até aqui é porque a tua promessa vai se cumprir. Se eu cheguei até aqui é porque a tua palavra vai ser exaltada sobre a minha vida e eu não vou temer. Eu não vou passar por provações, eu não vou, em nome de Jesus, sofrer calamidade, porque o Senhor é comigo e é com você nessa noite, querido. Entenda isso, querido. Receba essa palavra como uma palavra de motivação sobre destinos nessa noite. Uma palavra direcionada de Deus para que vidas possam ser alinhadas com o coração do Pai. Para que vidas possam ser transformadas em meio a esse caos. Querido, aqueles que permanecer fiel alcançará a vitória ao final de tudo isso. Eu não tenho dúvida. Porque então, no versículo 8, ele diz assim: mas recebereis virtudes do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até o confins da terra. Entenda isso nessa noite, querido. Uma coisa que nós precisamos entender, uma coisa que os discípulos receberam naquele tempo, eles receberam virtude e poder. Sabe o que o Senhor quer fazer conosco nesse tempo? Derramar sobre nós virtude. Virtude para que nós possamos olhar as coisas de forma sobrenatural. Virtude para que nós possamos entender que a partir de agora tudo mudou. As nossas visões elas têm que ser transcendentes. Como assim, pastor? Nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais. Porque o Senhor derramou sobre os discípulos que estavam ali reunidos em Jerusalém virtude. E não só virtude, porque virtude e poder elas se conjugam. E eles estavam ali agora recebendo virtude, recebendo poder. E diz mais: e será uma testemunha. Olha que coisa tremenda, olha que revelação de Deus para nós nessa noite. Além desse caos, querido, que nós estamos vivendo, mas o Senhor está colocando destino em nossa vida, o Senhor está alinhando vidas que estavam desalinhadas. Assim como os caminhantes de Emaús que caminhavam para um lugar errado, um lugar que sem perspectiva nenhuma, o Senhor trouxe para o caminho correto, dando um destino para a vida dele. E eu creio, eu tenho profetizado isso aqui na igreja, que nós precisamos nos capacitar mais, nos preparar mais, porque vidas irão vir se render aos pés do Senhor, porque o destino delas está sendo mudado nesse tempo. E aí, querido, esse destino que está sendo mudado, nós, como igreja do Senhor nessa noite, nós precisamos entender que o Senhor nos separou, nos colocou em lugar, querido, para que nós pudéssemos ser fortalecidos por esse tempo, nós pudéssemos receber essa virtude que somente vem dele. E entenda isso, para quê, pastor? Para que nós pudéssemos ser testemunhas, para que nós pudéssemos falar desse amor de forma sobrenatural. Aonde, pastor? Como diz o texto, olha, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí você pode estar se perguntando: pastor, onde é a minha Jerusalém? A nossa Jerusalém, querido, possa ser o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Quem é a nossa Judéia, pastor? Possa ser aqueles amigos, querido, que você se relaciona durante todo o tempo para trocar figurinha, mensagem, trocar vídeos engraçados. Possa ser que ele seja a Judéia, possa ser que ele seja os confins da terra.
Porque eu sei nessa noite, querido, que o Senhor colocou no meu coração, eu queria dizer de uma forma bem objetiva para você. Entenda isso, querido, não cabe a nós, querido, entender o tempo determinado que Deus tem para isso. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estar no lugar certo, no momento certo, onde o Senhor vai cumprir a sua promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por quê? Porque o anseio dele para nós, querido, é que nós sejamos testemunhas dele. E aí, com tudo isso, querido, eu quero trazer algo para nós começarmos a afirmar tudo isso que eu estou ministrando sobre a tua vida nessa noite. Obrigado a você que nos assiste, obrigado a você que tem compartilhado essa live. Entenda isso, querido. O que não são para os que são. O Senhor está trabalhando um tempo agora na nossa vida para que nós possamos sair. Aqueles que não são precisam entender o que a partir de agora precisam ser pessoas melhores. Os que não tinham destino precisam entender que a partir de agora eles têm um destino, querido. E o destino é entregar a tua vida ao Senhor Jesus verdadeiramente, se converter dos teus maus caminhos e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Não tem outro destino a não ser esse. Os que não eram, os que não faziam acepção de tudo isso, querido, agora são conhecedores do poder sobrenatural do Senhor Jesus. São conhecedores de que a palavra está sendo propagada aos 4 cantos da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os 5 confins da terra. Entenda isso nessa noite, que nós precisamos convergir isso. Então os que não são vão passar a ser. Os que não entendiam qual é o local dele, que são filhos amados, que são pessoas separadas por Deus, entenda que a partir de agora vocês são pessoas que têm valor. Antes você não se via como uma pessoa de valor. Possa ser que você não se dava tanto valor como Deus, como o Senhor Jesus nos dá. Ele nos ama, Ele nos fez imagem e semelhança dele. Uma afirmação que eu quero trazer para você também: você receberá e você será. São 2 verbos, querido, que é utilizado nesse versículo 8, que traz assim um direcionamento para nós. Primeiro ele diz que nós receberíamos, ou seja, vocês receberão. Então, a palavra de receber não é que talvez você receba, talvez você alcance, não. Você será alcançado por receber esse Espírito Santo do Senhor Jesus, amém? E entenda uma coisa, além de receber, querido, porque quando nós recebemos, nós somos cheios de algo e nós precisamos dar esse algo para alguém, nós precisamos passar, transmitir esse algo para alguém, precisamos contagiar outras pessoas com isso que Ele nos deu. O que Ele nos deu? Ele nos deu o Espírito Santo. Ele derramou sobre nós, querido, não só a sua promessa, mas sim fez sobre nós descer o teu Espírito Santo. Então possa ser que você esteja em casa nessa hora pensando: pastor, há tanto tempo eu não tenho sentido essa presença. Possa ser que hoje, querido, essa é a oportunidade de você sentir essa presença dele. O Espírito Santo, ele habita em nós. Para quê, pastor? Nós iríamos receber, você e eu, querido, recebemos. O texto diz que não só você receberia, eu receberia, mas também você seria e nós seríamos juntos testemunha dele. Então receber do Espírito Santo é para que nós possamos ser testemunha dele. Ser testemunha onde, pastor? A partir da nossa casa, a partir do nosso condomínio, a partir da nossa igreja, a partir do nosso bairro, da nossa escola, da nossa faculdade. Todos os lugares, querido, nós estaremos ali sendo direcionados pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos ser testemunha dele. Eu não tenho dúvida disso, querido. Possa ser que você que nos escuta nessa noite, você durante muito tempo, você não foi desafiado a isso. Qual o desafio que eu quero fazer para você? Não apenas, querido, entenda do receber, mas entenda do ser. Porque muitos recebem, querido, e acabam ficando obesos espiritual. Muitos recebem e não conseguem partilhar, não conseguem dar, não conseguem oferecer. Mas nós não recebemos para que fica somente para nós. Para ficar somente para que eu possa desfrutar disso. Entenda isso, querido. O Senhor nos resgatou, nos fez nova criatura, quer fazer em você uma nova criatura para que você seja testemunho dele. Você tem sido testemunho dele onde você está? Nesse tempo de calamidade que o país está vivendo, qual é o testemunho que você tem lançado, que você tem aplicado sobre a vida das pessoas? Então, nessa noite, querido, eu queria deixar essa afirmação para você. Não só os discípulos, quando começam a igreja primitiva, recebem algo para ser algo, para poder expandir algo. Nós também recebemos algo para sermos portadores de boas novas. Chega, querido, de propagar notícias ruins.
Chega de propagar coisas que têm entristecido muita gente. Querido, tem pessoas já entrando em desespero, pessoas tentando tirar a própria vida, pessoas violentando e sendo violentadas. Entenda isso, querido, portadores de boas notícias, portadores daqueles que receberam o Espírito Santo e são pessoas enviadas por Deus, tem que falar, tem que anunciar as boas novas. Sabe, querido, nesse tempo, o que você pode anunciar como boas novas? Durante o período em que esses discípulos ficaram em Jerusalém, não se sabe ao certo, o texto vai dizer 40 dias, não sei se esses 40 dias tem a ver com a quarentena que nós estamos passando, possa ser que chegue a 40 dias que nós estamos reclusos dentro dos nossos lares, mas entenda isso, querido, durante esse tempo, os discípulos tiveram medo, os discípulos, de repente, alguns tentaram deixar o destino que Deus tinha dado, possa ser que sim, querido, mas aquele que permaneceu, aquele que continuou em obediência, aquele que entendeu o propósito do Senhor, eles receberam sobre ele o derramado do Espírito Santo. Então nessa noite, querido, se você quer ser cheio do Espírito Santo, peça a Ele, fala para Ele, olha, Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero ser ministrado pela Tua presença, a palavra está chegando no meu coração, está movendo algo dentro de mim. Entenda isso, que você vai começar a receber algo não para você somente receber, mas principalmente para você ser um portador de boas notícias. Eu quero também afirmar para você que não existe ser, se ou talvez, dentro dessa realidade que os discípulos estão vivendo e aquilo que nós estamos vivendo hoje. Possa ser que de repente sobre essa palavra você esteja pensando assim, pastor, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Que ele entenda isso, para aquele que confia, para aquele que recebe, para aquele que é portador. Não tem o se, não tem o talvez. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. A palavra de Deus não diz se acontecer, eu irei. Se não, ou talvez iria acontecer o derramado do Espírito Santo sobre aqueles que estavam em Jerusalém, não. A palavra do Senhor é ficar em Jerusalém até que é uma data determinada por Deus. Derrame sobre vós o Espírito Santo. Então, querido, nessa noite eu quero falar para você, querido, permaneça firme no Senhor até que Ele determine o fim de todas essas coisas. Aquele que permanecer, aquele que continuar no destino, aquele que tiver um coração íntegro e reto, aquele que viver uma vida transformada, esse vai fazer toda a diferença. Entenda isso nessa noite. E, querido, é uma ordem dele. A ordem foi, vá para Jerusalém. É uma ordem para ele, para nós nesse tempo. Permaneça firme. Continue perseverando. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Querido, continue perseverando. E ele diz mais, esse é o nosso destino. A ordem que ele nos dá é para que nós possamos continuar permanecendo. A ordem que ele nos dá nos leva a um nível de intimidade muito tremendo com ele. E para isso, querido, nós precisamos viver de forma intensa tudo isso que nós estamos buscando nele. E tem algo que eu quero finalizar aqui com você nessa noite, para que nós possamos terminar essa nossa ministração dessa noite, na qual o Senhor colocou no meu coração e tem, de certa forma, ardido muito em meu coração. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Timóteo. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quando você abre, eu quero afirmar para você, olha, o poder é dado ao crente para que ele possa agir, para que tenha os recursos para ministrar a outros. Então é o seguinte, o que Deus tem nos dado como ferramenta nesse tempo é para que nós possamos derramar sobre a vida de outras pessoas. Porque é interessante pensar, querido, que nós só conseguimos alcançar vidas para Cristo Jesus quando há desespero do outro lado, quando há necessidade. Porque quando está tudo bem, querido, nós não procuramos. Quando está tudo bem, muitas pessoas não vêm até o Senhor Jesus. Agora, quando o caos se instala, as pessoas começam a buscar. E o Senhor nos dá a ferramenta, querido. E a ferramenta que Ele nos dá é para nós compartilharmos com outras pessoas, para nós ministrarmos sobre outras vidas. E o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você recebe essa palavra nessa noite?
Você que é separado, você que entende o destino de Deus para a tua vida, você que entende que o teu coração, querido, tem pulsado nesse tempo para poder ter uma sede maior de Cristo Jesus. Você que entende que a tua vida, a tua forma de viver, o teu modo de vida está sendo mudado, está sendo transformado. Você recebe essa palavra nessa noite? O Senhor não tem nos dado espírito de covardia. O Senhor não tem nos dado espírito de medo. O Senhor tem nos dado poder. O Senhor tem nos dado graça. O Senhor tem nos dado virtude. O Senhor tem nos dado amor. O Senhor tem nos dado moderação. A palavra moderação vem de equilíbrio. Vem de você ter um equilíbrio, de você saber discernir o que tem acontecido nesse tempo. Então, nessa noite, querido, eu queria deixar essa palavra para você. Um destino, um coração e uma vida transformada é o que o Senhor tem para mim e para você nesse tempo. Você que entendeu essa palavra, querido, você que certamente, de repente, quer se reconciliar com o Senhor Jesus, você que aceita essa palavra como uma palavra libertadora na tua vida, entenda isso dessa noite, querido. É tempo de remir o tempo. É tempo de voltar aos nossos destinos direcionados por Deus, a um destino reto, a um destino direcionado por Ele. É tempo de corações se converterem verdadeiramente. É tempo de vida serem transformada verdadeiramente. Então, nessa noite, querido, você que nos assiste, desejo no meu coração que você seja alcançado por esse espírito de intrepidez, espírito de virtude, de poder, não de medo. O Senhor, Ele quer que eu e você, querido, possamos usar a nossa ferramenta. Se a nossa ferramenta for o medo, meu irmão, minha irmã, nós não conseguimos transmitir para outras pessoas as ações positivas. Se a nossa ferramenta for a dúvida, pessoas não vão acreditar. A palavra de Deus nos diz: quem crê se não há quem pregue? Quem irá ouvir se não há quem pregue? As ferramentas que nós temos hoje, querido, é para que as pessoas possam crer. Possam crer que há vida sendo derramada, não morte. Há esperança nesse tempo. Há esperança de uma manifestação gloriosa que eu creio que o Senhor irá nos proporcionar. E Ele quer usar a minha vida, tua vida. Então, nessa noite, querido, você que sente o desejo de ser abençoado, de ser agraciado por essa palavra, querido, entenda isso nessa noite. Entrega teus caminhos ao Senhor Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Em nome de Jesus, queria orar com você nessa noite, você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua companhia. Que Deus possa abençoar a tua casa, teu lar, tua família. Se você tem algum motivo de oração específico, deixa aí nos comentários para nós, no Facebook, no Instagram, que nós iremos orar, né? Nós temos um propósito de oração que durante o período da noite nós temos clamado ao Senhor. Entenda isso, querido, nós temos clamado porque o Senhor tem dito para nós, ó, permanecer em Jerusalém. A nossa Jerusalém, e a minha e a sua Jerusalém, possa ser que seja teu lar. E nesse tempo, querido, nós precisamos estabelecer esse tempo de Deus, estabelecer esse tempo na qual Ele virá e derramará sobre nós o teu Espírito Santo, o Espírito de alegria, o Espírito de consolo, o Espírito de prosperidade, o Espírito, querido, que nós possamos profetizar. Querido, algo muito tremendo, Deus, está para acontecer. E Ele quer alcançar a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Antes de Deus estar orando, abençoando a tua vida, no final nós vamos deixar aqui o número da nossa conta, né, a conta da igreja. Se você quiser abençoar, se você quiser nos ofertar, nós estamos aqui sobrevivendo esse tempo, porque aqueles que sobrevivem, queridos, são aqueles que confiam no Senhor. Nós confiamos nele. Confiamos na generosidade, na solidariedade dos irmãos, para que esse projeto não pare, para que esse alcance não pare. E em nome de Jesus, nós vamos alçar voos maiores depois de tudo isso passar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graça, Pai, por esse tempo de palavra, tempo, Senhor, de estarmos na tua presença. Te pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, que convence do pecado, que convence, Senhor, de todas as coisas, ó Pai, possa direcionar, Pai, o nosso destino. Direcionar o nosso destino conforme o teu querer e tua vontade, o nosso coração alinhado ao teu coração. Deus, e a nossa vida, Pai, pautada na tua palavra. Senhor, nós pedimos nessa noite, Deus, todo espírito de medo, Pai, todo espírito de incredulidade, Senhor, sobre a vida dos teus filhos e filhas, nós repreendemos nessa hora. Te pedimos, ó Pai, que assim como tu ministraste, ó Pai, através do apóstolo Paulo, sobre a vida do jovem Timóteo, Senhor, nos dê, Pai, espírito de intrepidez, Senhor, nos dê, Pai, espírito, ó Pai, de poder, de amor, Senhor, e de moderação, Pai, nesse tempo.
Oramos a Ti, Senhor, te pedindo, Senhor, que o Teu tempo seja um tempo específico, Pai, sobre nossas vidas e que nós possamos viver o Teu Evangelho todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um forte abraço para você. Deus abençoe tua vida, tua família. Se você quiser, depois que terminarmos aqui, nos mandar mensagem, fique à vontade, acompanhe nossas plataformas. Deixa aqui um grande abraço para você, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa e tua família, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença.